Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre a B3. Mas antes disso, caso você seja novo por aqui, eu aproveito para deixar o convite para se inscrever aqui no canal e acompanhar a carteira de investimentos que eu faço aberta aqui no YouTube. Inclusive vou deixar passando um card aqui em cima do vídeo que mostra o último aporte que eu fiz. E fica aí o convite para acompanhar essa carteira, bem como o desenvolvimento dela, onde mensalmente é realizado vídeos de novos aportes, para que assim a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Bom, sem mais enrolação, temos aqui a cotação atual de B3SA3, está sendo negociado por mais ou menos R$10,59, está até que bem próximo da mínima de um período de mais ou menos um ano, onde a gente pode observar que o preço dessa ação caiu bastante, logo em seguida houve a correção, mas voltou a cair nos últimos dias. Isso pode sim indicar que atualmente essa ação está num patamar de preço interessante. É também uma ação que atua aí no ramo de tecnologia e o setor financeiro, afinal é a nossa bolsa de valores, e existe uma certa expectativa de crescimento para a empresa no longo prazo, até porque hoje uma minoria bem pequena dos brasileiros que realmente investe na bolsa. Atualmente o dividend yield diminuiu um pouco e está em mais ou menos 3,76%. Sobre os resultados que a B3 apresentou no quarto trimestre de 2022, a receita líquida fechou em 2,3 bi, cresceu cerca de 6% comparado ao quarto trimestre de 2021. As despesas fecharam mais ou menos 561 milhões, cresceram bastante também, cerca de 45%, e o EBITDA recorrente fechou em 1,6 bi, variou negativamente cerca de 1,7%. O EBITDA ficou mais ou menos aí na mesma. Com isso, o lucro líquido do período fechou em 1,1 bi, ficou mais ou menos também no mesmo patamar do quarto trimestre de 2021, uma queda na verdade de cerca de 6,3%, mas em geral a B3 conseguiu manter um resultado aí até que bem estável. Em 2021 os resultados foram melhores por conta da queda da Selic. Isso atraiu bastante investidores para a nossa bolsa. Agora, pegando o resumo do Ibovespa, isso pode ser considerado como um certo termômetro de resultados até que da B3, pois conforme a atração pela bolsa cresce, as negociações aumentam e isso gera mais recursos para a B3. Se a gente pegar aí a situação do Ibovespa, logo depois da pandemia houve essa grande alta, ultrapassou inclusive os 120 mil pontos. Atualmente ocorreu essa queda e está em mais ou menos 100 mil pontos. Porém, ao longo dos anos deve continuar crescendo, bem como os resultados da B3. A expectativa, na verdade, é que logo depois desse período mais conturbado na economia, ocorra também uma recuperação, tanto para a bolsa como para todas as empresas aí que fazem parte ou não do índice Bovespa. E pegando as receitas por segmento, a parte de ações e renda variável é que representa a maior parcela na receita da B3. Em geral, a empresa conseguiu manter bons resultados. Notem que houve uma queda aí nos últimos trimestres, desde o final de 2021, mas já ocorreu uma recuperação nesse quarto trimestre de 2022. Não teve até que tanta variação assim. As maiores fontes de recursos realmente da B3 é o mercado à vista e o de derivativos. E pegando o saldo depositário de renda variável, hoje realmente os estrangeiros pesam bastante, e se a gente pegar o quarto trimestre de 2021 para o quarto trimestre de 2022, houve uma certa evolução no saldo estrangeiro aqui na nossa bolsa. Entretanto, os institucionais locais diminuíram a representatividade, bem como o saldo depositado, e isso também ocorreu com as pessoas físicas. Considerando as notícias que foram publicadas recentemente, a expectativa é que também o saldo estrangeiro diminua um pouco nesse início de 2023. O pessoal também está aproveitando esse momento que a Selic está alta e investindo bastante em renda fixa. Isso gera um pouco menos de recursos para a B3. Entretanto, a Selic não deve se permanecer assim nas alturas para sempre, até porque a dívida pública do Brasil é corrigida pela Selic. Os juros estão realmente muito altos, a economia não vai avançar tanto assim. E existe também essa questão da expectativa da Selic baixar, e isso deve voltar a chamar a atenção para a Bolsa de Valores e fazer com que os resultados da B3 voltem a subir cada vez mais, apesar de que, mesmo com a Selic subindo, a B3 conseguiu manter as receitas e os lucros lá em cima.
Sobre a situação do caixa, tem um movimento aqui no caixa da empresa que chamou bastante atenção. Se a gente pegar aqui, a geração de caixa de 2022 fechou em 3,5 bi, a B3 realmente gera muito caixa e no ano de 2022 conseguiu também manter o caixa lá nas alturas. O CAPEX diminuiu bastante. O que aconteceu? A empresa investiu menos, basicamente foi isso. Porém, se a gente pegar o que a empresa fez com esse caixa, sendo que o caixa diminuiu em mais de 2 bilhões, a gente vê aqui que 2,2 bi foi distribuído de proventos e quase 3 bilhões de reais a B3 utilizou em recompra de ações. Isso dá de entender que basicamente a empresa gerou bastante caixa e ao invés de investir esse dinheiro ou de distribuir dividendos, notou que nesse momento as suas ações estão descontadas e acredita que o melhor investimento no momento seria recomprar suas ações que podem estar descontadas. E pegando o histórico de recompras da B3, atualmente esse programa que está ativo é o maior dos últimos anos, onde a B3 está comprando 250 milhões de ações do mercado. É uma fatia muito grande que a B3 está recomprando nesse momento. Essas ações vão para a tesouraria, isso vai diminuir um pouco da liquidez, vai valorizar as ações dos acionistas e quando a ação da B3 voltar a subir, deve voltar a subir, a empresa pode ou vender essas ações e realizar o lucro ou simplesmente cancelar essas ações em tesouraria e isso também agrega bastante valor nas ações dos acionistas. Sobre o endividamento da B3, é uma empresa também que tem um endividamento respectivamente baixo comparado aos seus resultados. Atualmente, a dívida bruta total é de 12 bilhões de reais, mais ou menos, sendo que a grande maior parte é para o longo prazo e apenas 600 milhões deve ser amortizado no curto prazo, ou seja, em um período aí de um ano. Pegando o endividamento bruto total da B3 e equiparando ao EBITDA, esse endividamento bruto representa cerca de 1,8 vezes o EBITDA recorrente atual da empresa, ou seja, em 2 anos a B3 gera recursos suficientes para pagar todas as suas dívidas, mesmo desconsiderando o caixa. Isso aqui também aponta que o endividamento da empresa está bem controlado. Além do mais, a grande maior parte é para o longo prazo. Com isso, essa questão do endividamento não é nenhum fator de risco no momento. Se a gente pegar os resultados da B3, nos últimos anos a gente vê que realmente essa estratégia da empresa está dando resultado, ponto positivo aí para a administração, já que as receitas aos poucos estão crescendo, né? Houve essa queda esperada no início de 2022, voltou a subir as receitas mesmo com a renda fixa estando em alta devido à alta da Selic. O lucro caiu um pouco também nos últimos trimestres, também foi esperado, as despesas cresceram um pouco, já que a B3 precisou de muito mais esforço para manter a receita lá em cima, isso gerou custos e despesas a mais. Entretanto, é uma empresa extremamente eficiente e a expectativa para o futuro é realmente que a taxa de juros volte a cair, a atração pela Bolsa de Valores volte a subir, pois será um investimento mais interessante e com isso as transações devam aumentar na Bolsa e gerar resultados cada vez melhores para a B3. E falando um pouco aí de dividendos, conforme o lucro líquido vai crescendo, em geral os dividendos vão acompanhando e uma boa parcela do lucro líquido da empresa é convertido em dividendos aos acionistas. É uma empresa que realmente paga bastante dividendos, mesmo utilizando o seu caixa para realizar recompra de ações. É também uma companhia que, em geral, consegue remunerar bem os seus investidores. E se a gente fazer uma pequena análise da cotação e do lucro da companhia, em geral, notem que o lucro e a cotação iam sempre seguindo juntos, mas nos últimos períodos o lucro ficou lá em cima e a cotação caiu. Esse distanciamento entre a cotação e o lucro pode ser até que uma boa oportunidade de investimento, já que isso não ocorreu nos últimos anos. Mas obviamente cabe cada investidor analisar e avaliar se vale ou não a pena investir. Esse vídeo é apenas comunicativo e educativo, não é nenhum tipo de recomendação. E sobre os principais indicadores atuais da B3, o dividend yield está em 3,76%, diminuiu um pouco, até porque a empresa pegou bastante aí do seu caixa nos últimos períodos para recomprar ações. Ao meu ver, também foi um movimento mais interessante, justamente por isso os dividendos diminuíram um pouco, mas como eu mostrei anteriormente, em geral é uma empresa que remunera muito bem os seus acionistas. O preço sobre o lucro 14,58 e o P sobre VP 3,04. Por se tratar de uma empresa de
tecnologia que atua no setor financeiro, existe uma certa expectativa de crescimento, inclusive no curto prazo da empresa, por isso existe esse ágio no preço da sua ação. É uma empresa também que não tem nenhum risco considerando o endividamento, a dívida dela está mais do que bem controlada, as margens são altíssimas, isso é muito positivo, o ROI é em torno de 21% e também ao longo dos últimos anos, aos poucos, as receitas e os lucros seguem crescendo e a tendência realmente é que isso continue ocorrendo nos próximos anos. Bom, pessoal, eu espero sinceramente que todos tenham gostado desse vídeo. Se gostou, peço que deixe o seu gostei, pois vai ajudar ao vídeo chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.